Olá, bom dia, que vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Hoje eu quero tratar de um assunto com vocês que, a princípio, é um assunto tranquilo, creio que já de entendimento de muitos, mas eu queria trazer uma outra ótica. Isso está lá em Atos capítulo 12. A gente vê lá em Atos que Herodes, ele passa a fio de espada a Tiago e ele percebe que o povo, os judeus, eles gostam muito disso. Então ele prende Pedro e ele pretende com isso, com essa prisão de Pedro, levar Pedro a julgamento para também ser condenado e depois também ser morto. E aí nós vemos em Atos 12 essa situação em que um anjo aparece a Pedro na prisão e livra Pedro da cadeia e toda aquela situação, aquele contexto que a gente conhece muito bem, né, do milagre de Deus ali na vida de Pedro, e ele chega depois para os irmãos. Mas o que passa bem rapidinho nesse contexto, num versículo apenas, é que a igreja estava orando fervorosamente. E isso passa simplesmente num versículo onde diz que a igreja orava fervorosamente e um anjo do Senhor aparece a Pedro, e aí todo o contexto que a gente conhece da libertação de Pedro. Então, o que me chama a atenção é justamente isso. Quando Tiago foi morto, a igreja ela estava num estado de inércia, se eu posso chamar assim, aonde estava todo mundo aleluiado, né, todo mundo vivendo sua vida, adorando o Senhor, louvando, mas quando veio uma dificuldade, ela não soube o que fazer. Tiago foi morto. A partir do momento que Tiago foi morto, parece que virou a chave na igreja local. E quando eles perceberam, quando eles viram que também Pedro tinha sido capturado, tinha sido preso, e ele seria morto, não sei se da mesma forma como Tiago, mas ele seria morto, a igreja se reuniu e orou fervorosamente, clamou ao Senhor. O que foi pedido, o que foi clamado, a Bíblia não nos relata exatamente as palavras. Mas eu creio, fazendo agora aqui uma inferência, né, mais ou menos num contexto, eu creio que eles oraram para que Deus desse um livramento para ele, para Pedro. Por quê? Porque quando Pedro aparece na casa onde eles estavam reunidos, a moça que atende Pedro não acredita que é ele. Ou seja, eles não estavam orando especificamente para que Deus libertasse Pedro. Eu não sei o que eles estavam orando, mas quando Pedro chega até a casa, a moça não acredita, acha que é um fantasma. E Pedro fala, fale baixo, me deixa entrar. Então eles não estavam orando por algo específico de Deus, tira Pedro da prisão e traz ele aqui pra gente. Eu não entendo dessa forma, porque eles não estavam esperando a chegada de Pedro. Era alguma outra coisa que eles estavam orando, em sentido de, com certeza, dar o livramento para que Pedro não tivesse o mesmo fim de Tiago, mas a gente não sabe o que é. E é nesse ponto que eu quero chegar. E se você acha que o nosso país está bom do jeito que está, se você acha, né, que o Brasil não precisa de mudança alguma, se você acha que as coisas que estão acontecendo, todas essas imposições ou essas discussões, mudanças de valores, se você crê que tudo isso é algo bom, algo positivo, então o que eu vou te pedir daqui para frente não vai servir para você. E se você quiser parar de assistir agora, pode parar, que você não vai perder mais nada daquilo que a gente conversou. Mas se você é uma pessoa que se considera noiva de Cristo, se considera parte do corpo de Cristo, eu quero te fazer um pedido com base nessa palavra, que a gente possa
realmente se unir enquanto corpo, enquanto noiva, e que a gente possa clamar, clamar por quem? Clamar por nossas lideranças, por aquelas lideranças que estão brigando, literalmente, que estão brigando, né, pelos valores da família, que estão lutando, né, contra uma imposição de situações em que a gente entende que não atende a toda a sociedade, sim apenas um pequeno grupinho da sociedade. Então você que não está contente com o país que nós temos, eu quero te pedir que, junto da sua comunidade local, não apenas no seu secreto, mas na sua comunidade local, que haja uma intercessão pela liderança. Em Tiago 1, ele escreve que a verdadeira religião, ou a religião pura e imaculada, é cuidar das viúvas e dos órfãos em suas necessidades. E aí ele complementa também não deixar se corromper pelo mundo. Isso é a verdadeira religião, ou a religião pura e imaculada. Cuidar das viúvas e dos órfãos em suas necessidades e não se corromper pelo mundo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lutando por aquilo que nós acreditamos, e não lutando no sentido de guerra, de espada, de arma, mas sim a arma de todo cristão, de todo aquele que crê em Cristo, é dobrar seu joelho e orar, é se prostrar e orar. Então, nesse contexto, eu quero te pedir, e se você quiser deixar nos comentários, ou quiser compartilhar isso, compartilha, mas que nós possamos ter grupos em horários de oração específicos, para que a gente possa clamar 10, 15 minutos, 5 minutos, o tempo que for, mas que a gente possa clamar, para que Deus dê sabedoria e discernimento às nossas lideranças, e que a gente possa realmente ver, né, Deus agir em nosso país. Como Ele vai agir, a gente não sabe. Assim como Ele agiu com o anjo libertando Pedro da prisão, a gente não sabe como Deus vai agir. Mas que a gente possa orar pelo agir de Deus, que a gente possa clamar pelas nossas lideranças, para que essas lideranças tenham discernimento por meio de políticas públicas e ações de influência, cuidar dos nossos órfãos e de nossas viúvas naquilo que eles têm necessidades. Então posta ali nos comentários, quem tiver vontade, não é uma obrigação, mas que nós possamos, enquanto corpo, nos unir neste momento e criar este hábito de orar com um propósito comum, e não apenas orar cada um individualmente. Vamos orar com um propósito, e eu quero propor este primeiro propósito, que a gente possa orar pelas nossas lideranças, e que a gente possa orar pelos nossos órfãos e viúvas, ou os nossos necessitados. Então posta aí, compartilha. Se você gostou, dá um joinha. Não tenho problema quanto a isso. Também, se não gostou, dá um não joinha. Não vai interferir também. Isso é o seu direito de opinar por aquilo que eu estou falando. Então um abraço a todos. Espero aí os comentários de vocês. Que Deus abençoe e uma ótima semana.